Olá, turma! Bom dia, tudo bem com vocês? Passando aqui para a gente concluir toda a nossa segunda unidade com a nossa revisão. Na verdade, vamos fechar a nossa revisão. Nós já trabalhamos bastante esses conteúdos e agora vamos finalizar, que eu vou concluir um pouquinho para vocês de cada conteúdo que nós estudamos, tá bom? Vou relembrar um pouquinho. Mas antes, turma, eu quero dar um aviso a vocês. A partir de segunda, vocês terão avaliações, né, na plataforma. Nós sabemos que é um sistema novo, então prestem atenção, tenham cuidado. Vocês vão fazer as avaliações, vão ter o período de 24 horas para poder realizar. Na verdade, vão ter um dia inteiro, né, para poder realizar essas avaliações. Então, por favor, façam com atenção. Se for possível, façam pelo período da manhã, porque aí não terá problema com a internet. Vocês vão ter o restante do dia, caso ocorra algum problema, mas vai dar tudo certo. Outra questão é na hora que vocês forem fazer a avaliação, prestem atenção quantas questões tem para responder todas. Prestem atenção que vocês têm que responder, depois salvar, para depois, na última questão, aí sim vocês enviarem. É muito importante ter leitura, ler atentamente para poder interpretar as questões. Tá bom, turma? De antemão, já desejo a vocês sucesso e que vocês façam uma excelente avaliação. Já deixei revisão na plataforma, sei que a grande maioria já respondeu. Tive um retorno bastante positivo de vocês, estão de parabéns. Então, hoje eu só vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre esse assunto para deixar a mente de vocês frescas, tá bom? Então vamos lá. Nós começamos com o primeiro conteúdo, sofrimento na terra alheia. Que sofrimento foi esse? Quando nós iniciamos nossos conteúdos, nós começamos falando da África, né, da cultura, e agora nós estamos falando do sofrimento em terra alheia. Esse sofrimento é dos africanos que chegaram ao Brasil em uma terra desconhecida. Eles vieram forçados para o Brasil em 1550. Chegaram através dos navios negreiros. Os principais pontos onde essas embarcações deixavam esses escravos eram Salvador, Recife, Rio de Janeiro, e eles passavam dias e dias e dias viajando. Tinham viagem de 7 dias, tinham viagens mais longas, viagens menores, mas eles passavam esses dias nos navios, nos porões dos navios, onde estavam acorrentados, e eles não tinham alimentação. A alimentação assim era uma vez por dia, uma alimentação super fraca. Muitos já estavam doentes, muitos já machucados, apanhados, e o sofrimento começou aí. O sofrimento em uma terra desconhecida, o nosso país, Brasil. Eles foram trazidos pelos portugueses, né? E quando chegaram ao Brasil, eles eram vendidos para ser escravizados. Eles se tornavam escravos. Sendo assim, eles perdiam todo o direito sobre a sua vida. Eles não tinham mais direito sobre a sua vida. Os donos é que poderiam fazer o que quisessem com eles. Os escravos passaram a ser mercadorias. Eles eram vendidos, era moeda de troca, eram separados por tamanho, por idade, eram realmente uma mercadoria. E aí eles sofreram mais ainda. Além de todo aquele sofrimento até chegar ao Brasil, eles sofreram muito mais, porque passaram a ser escravos. Eles dormiam pouco, se alimentavam mal e apanhavam. Muitos tentaram fugir e muitos morreram nessa tentativa de fuga. Outros acabaram cometendo suicídio porque não aguentaram toda essa pressão. E outros continuaram sendo escravos, mas sem desistir da sua liberdade. E aí vamos para o próximo conteúdo, que tudo é uma linha ligando o outro. Então, por isso que eu peço a vocês, leiam, para a gente poder interpretar e entender. Um liga o outro, depois da abolição. Durante todo esse período de escravidão, 3 séculos, né, começou em 1550, nós tivemos algumas leis de pouco efeito. Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário e, por fim, a Lei Áurea, que foi em 13 de maio de 1888. Gravem isso, tá, turma? 13 de maio de 1888. Essa lei deu a liberdade aos escravos. Em 1850, foi a Lei Eusébio de Queiroz, uma lei a qual proibia os
tráficos negreiros. Essas leis, Eusébio de Queiroz, lei do ventre livre, lei do sexagenário, que dava liberdade aos escravos acima de 60 anos, são leis de pouco efeito, porque não visavam o bem do africano, visavam sim o bem deles mesmos, daqueles que criavam, como por exemplo a lei do sexagenário. Nós sabemos que os escravos apanhavam, não tinham uma boa alimentação. Será que eles chegavam aos 65 anos? Muito provavelmente não. Então, essa lei não surtiu efeito. A lei do sexagenário, que é essa, a lei do ventre livre, que foi a lei onde, a partir daquela lei, quem nascesse a partir daquela lei teriam a suposta liberdade. Mas para que essa liberdade acontecesse, eles tinham que estar, pertenciam aos donos de fazenda, aos senhores, até a maioridade. Ou seja, eram escravos do mesmo jeito. Por fim, a Lei Áurea, que é a Lei 13 de maio de 1888, que foi a lei que assinou, que libertou todos os escravos. A partir de 13 de maio de 1888, os escravos estavam livres. E aí foi toda a comemoração, toda a festa, 7 dias de comemoração. As principais ruas das cidades foram tomadas. Então, quando as ruas foram tomadas, 7 dias, eles comemoraram. Passados esses 7 dias, veio perseguição e preconceito. Além deles sofrerem todos aqueles 3 séculos, passado esses 7 dias, passado esse 13 de maio, que eles estavam livres, finalmente tinham direito da sua vida, veio a perseguição e o preconceito. Por que veio a perseguição e o preconceito? Porque eles não tinham casa, eles não tinham para onde ir, eles não tinham estudo e não tinham trabalho. Como é que eles iriam viver? Então eles continuaram sendo escravos livres, porque eles não tinham escolha. Muitos tentaram sair da onde estavam para ir para outras fazendas. Chegando em outras fazendas, eles não queriam pagar pelo trabalho do já liberto, do escravo liberto. Eles não queriam pagar. Então ofereciam apenas comida em troca do seu trabalho. Continuaram sendo escravos. Outros tentaram ir para outras cidades arrumar trabalho e lá também não conseguiam, porque não tinham estudo, porque não tinham conhecimento ou mesmo pela discriminação da cor da sua raça. E aí vem toda a história de perseguição e de preconceito, que até hoje, na atualidade, nós falamos sobre isso. Depois de tudo isso, da perseguição e do preconceito, nós falamos um pouco da resistência negra, que é tudo isso que nós estudamos, desde 1550 até agora, a resistência negra. A resistência negra fala de Zumbi dos Palmares, que foi o príncipe africano, do Quilombo. A resistência negra, ela fala de toda a luta, de toda a trajetória que os negros sofreram desde que vieram da África até chegar o período depois da escravidão, que é após a abolição. Eles lutaram e persistiram e até hoje eles lutam. Tá bom, turma? Então essa foi um pouquinho da nossa revisão para a gente clarear um pouquinho a mente. Leiam bastante e eu tenho certeza que vocês serão excelentes na nossa avaliação. Beijo, fiquem com Deus.